trataremos do tema da apropriação indébita. Sejam todos muito bem-vindos. Com a maior satisfação, PWL Concursos está mais uma vez junto dos senhores e das senhoras para podermos dar o melhor para que possamos chegar no nosso objetivo, que é passar em um concurso público. Bom, para aqueles que já vêm acompanhando, ou mesmo aqueles que estão começando agora, o crime de apropriação indébita é um dos tipos penais mais exigidos, mais cobrados em provas de concurso. Corriqueiramente, ele vem caindo, vem sendo cobrado nas provas de concurso. Efetivamente, o Código Penal, ele traz 5 tipos penais acerca da apropriação indébita. Do artigo 168 ao artigo 169, nós vemos aqui a apropriação indébita, nós temos também a apropriação indébita previdenciária no 168-A, nós temos também a apropriação de coisa à vida por erro, por caso fortuito ou força maior, a apropriação de tesouro, aquela velha chavão de que, beleza, achado não é roubado, mas é crime. E a apropriação de coisa e a apropriação de tesouro. Então, nós vamos tentar dar uma ênfase maior na apropriação indébita prevista no artigo 168, mas também falaremos aqui das outras apropriações. Bem, a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro para nós aqui é que a apropriação indébita, seja qual das suas formas, seja qual o tipo penal que trate dela, vai ser possível falarmos do privilégio. Privilégio. Por que, professor? Do que se trata esse privilégio da apropriação indébita ou a chamada apropriação indébita privilegiada? Pessoal, é uma norma que faz uma extensão, é uma norma que faz uma comunicação, uma referência ao que está previsto no artigo 155, no seu parágrafo 2º, o tal furto privilegiado. Então, se lá, quando a gente tratou do furto, se a coisa for de pequeno valor, se o agente for primário, o juiz tem algumas opções. Dentre essas opções, diminuir a pena. Dentre essas opções, transformar a pena de reclusão em pena de detenção ou aplicar somente a pena de multa. Isso vale também para a apropriação indébita. Então, quando eu me apropriar indebitamente de uma coisa de pequeno valor e por primário, vai ser possível aplicar os benefícios do parágrafo 2º lá do artigo 155 do Código Penal. Mais interessante ainda em relação a isso, pessoal, todas as formas de apropriação indébita é possível falarmos neste privilégio. Mas, professor Rony Miller, o que se trata? O que é a tal apropriação indébita? Na verdade, pessoal, a apropriação indébita nada mais é do que uma quebra de confiança. Como assim uma quebra de confiança? Porque, inicialmente, o agente criminoso recebe a coisa alheia móvel de boa fé, recebe ela sem qualquer malícia. E, depois de algum tempo, ou seja, depois de tê-la recebido, ele quebra a confiança daquele que lhe entregou a posse ou a detenção da coisa alheia móvel e passa a tratar essa coisa como sua. Essa é a ideia da apropriação indébita. Esse é o seu conceito principal quando se trata da apropriação indébita. Bom, mas seguindo o roteiro que nós já nos acostumamos a ver, vamos traçar aqui, em relação à apropriação indébita, quais são os seus objetos. Quando eu falo em objetos de um crime, devemos nos objeto
jurídico, ao objeto jurídico e ao objeto material. Qual a diferença dos dois objetos, professor? A diferença, pessoal, é bem singela. A diferença é que o objeto jurídico é o valor que a norma visa proteger, ou seja, o crime nasceu para proteger alguma coisa, nasceu para tutelar alguma coisa. Essa tal alguma coisa é o objeto jurídico. E o objeto jurídico no crime de apropriação indébita ainda é o patrimônio. Esse é o objeto jurídico do crime de apropriação indébita. Ela visa, acima de tudo, tutelar, proteger, parar o patrimônio. Essa é a ideia. E o objeto material? O que é um objeto material? Pessoal, é a pessoa ou a coisa para a qual é dirigida a conduta criminosa. A conduta criminosa, ela é dirigida para uma pessoa ou para uma coisa. Esse é o objeto material. E o objeto material do crime de apropriação indébita, como mesmo o próprio dispositivo no artigo 168 diz, apropriar-se de coisa alheia móvel. Então, o objeto material do crime de apropriação indébita é uma coisa alheia móvel. Não pode ser, de hipótese alguma, não pode ser pessoa. O objeto material da apropriação de uma coisa. Essa coisa tem que ser alheia, pertencer a uma outra pessoa. E efetivamente tem que ser móvel. Sabemos que o conceito de coisa móvel no direito móvel para o direito civil, no direito penal, coisa móvel é tudo aquilo que eu posso levar de um lugar para o outro, tudo aquilo que eu posso transportar, tudo aquilo que eu posso deslocar. Isso é coisa móvel para o direito penal. Então, estes são os objetos do crime de apropriação indébita. O patrimônio é o objeto jurídico e a coisa alheia móvel, o seu objeto material. Bom, mas uma discussãozinha que ganha um universo doutrinário. Coisas fungíveis podem ser objeto material do crime de apropriação indébita? Bom, aí a gente deve se recordar o que é uma coisa fungível. De acordo com o artigo 85 do Código Civil, a coisa fungível são móveis que podem substituir por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Isso são coisas fungíveis, que eu posso substituí-la por outra da mesma forma, da mesma espécie, na mesma quantidade, de um exemplo mais preciso, mais categórico acerca do que é uma coisa fungível. E aí pergunta-se, pode-se falar que a coisa fungível é objeto material do crime de apropriação indébita? Pessoal, sem delongas, é perfeitamente possível. O STJ já pacificou esse entendimento e ele afirma, sim, ser possível que tenhamos como objeto material do crime de apropriação indébita uma coisa fungível. Tudo bem? Bom, já que tratamos agora dos objetos, falaremos também do seu núcleo. Do núcleo do tipo, o verbo no crime de apropriação indébita. O tipo penal lá traz um único verbo, apropriar-se. Apropriar-se é o núcleo do tipo. Tá aqui, apropriar. Mas, professor Rum, o que quer dizer, o que caracteriza apropriar-se? Pessoal, basicamente, apropriar-se é tomar uma coisa alheia como própria. É tomar aquilo que é dos outros para si como que aquilo fosse realmente seu. Essa é a ideia da apropriação. Ah, mas isso não é subtrair? A subtração, ela é caracterizada lá no crime de furto, outro núcleo do tipo, como um elemento onde você vai até a coisa e
pega aquela coisa. Na apropriação, você toma a coisa para si, mas é fundamental você ter uma coisa em mente nesse crime. A coisa lhe é entregue pelo seu proprietário, pelo seu possuidor, de forma espontânea. É importante destacar isso, ok? Bom, retomando aqui o seu núcleo do tipo, é de seguinte forma, olha o que o tipo penal diz. Apropriar-se de coisa móvel, de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção. Então, prestem atenção. É importante ou a detenção da coisa. Professor, qual a diferença de posse e detenção? Pessoal, de acordo com o artigo 1196 do Código Civil, pessoal, olha só um destaquezinho aqui, lá no penal parte geral, nós estamos tratando aqui de uma norma penal em branco, porque direto nós estamos fazendo referência a um outro dispositivo para que possamos complementar a norma. O que caracteriza uma norma penal em branco? É aquela tipo penal que o seu preceito primário, ou seja, a descrição da conduta típica, precisa de complementação. Isso é norma penal em branco. Olha uma complementação aqui. Para o termo posse, eu preciso de uma norma penal, eu preciso de uma norma, no caso civil, explicativa, prevista onde? Artigo 1196 do Código Civil. E o que o artigo 1196 do Código Civil fala quando ele trata da posse? Considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não, ou seja, total ou parcial, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Pessoal, o que isso quer dizer? Que eu tenho poderes sobre a coisa de forma que eu possa vendê-la, de forma que eu possa aliená-la, de forma que eu possa dar incomodato. Essa é uma característica da posse. Já a detenção, que está prevista no artigo 1197 do Código Civil, diz a posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder temporariamente em virtude de direito pessoal ou real, não anula a indireta de quem aquele foi a vida, podendo o possuidor direto defender-se contra o indireto. O que quer dizer isso, Miller? Pessoal, tranquilo, olha só. Eu, inquilino, tenho a posse direta daquilo alugado. O seu proprietário, o seu locador, tem a posse indireta, ok? Essas são as duas formas de eu apropriar. Aproprio tomando posse ou aproprio me tornando detenção da coisa alheia móvel. Bom, já que agora concluímos essa primeira parte, já sei do que se trata a apropriação indébita privilegiada, aquela que eu faço referência lá ao artigo 155, parágrafo 2º, coisa de pequeno valor. Coisa de pequeno valor é aquela que gira em torno de um salário mínimo. Para a prova do concurso, vamos adotar, é aquilo que é até um salário mínimo. Até um salário mínimo consideraremos coisa de pequeno valor. E o agente for primário, ok? Então, pessoal, vimos seus objetos, jurídico, o patrimônio, objeto material, a coisa alheia móvel. E o núcleo do tipo, apropriar-se, tomar uma coisa alheia para si como sua. O tal ânimos de assenhoramento. Bom, mas para caracterizar efetivamente o crime da apropriação indébita, eu vou destacar alguns requisitos. Basicamente, 4 requisitos para que a gente possa tratar da apropriação indébita. Requisitos. Pessoal, isso aqui é importante porque define efetivamente o que trata a apropriação indébita. Vamos lá.
O primeiro requisito que eu destaco é a entrega voluntária do bem pela vítima. Então, o primeiro requisito está aqui. Entrega voluntária do bem pela vítima. Por quê? Por que eu destaco isso aqui? Porque se eu utilizar de violência e grave ameaça para pegar o objeto, para pegar o bem alheio móvel, isso será roubo. Se eu sorrateiramente subtrair o bem imóvel, será furto. Então, preciso destacar que a coisa é entregue voluntariamente. Um importante outro destaque, pessoal. Não é por meio de uma fraude, não é por meio de um engano, de um engodo, de uma malícia. Porque senão ficará caracterizado o quê? Estelionato. Senão ficará caracterizado estelionato. Ou seja, é uma entrega lícita, legítima. De início, é isso que nós temos. É preciso destacar, então, pessoal, que essa entrega voluntária pela vítima tem que ser de forma que não haja nenhum vício, nenhum engano por parte do autor. Ou seja, esse autor, ele tinha realmente a intenção de pegar aquela coisa temporariamente. Ele não queria ficar com aquela coisa ali. Ótimo? Beleza. O segundo requisito é preciso que o autor do crime de apropriação indébita tenha a posse ou a detenção da coisa de forma desvigiada. Então, segundo requisito, posse ou detenção, a posse ou a detenção devem ser desvigiadas. Só corrigir aqui, pessoal. Beleza, vamos lá. A posse ou detenção desvigiada. O que significa isso? Que ele não pode estar sob vigilância, porque se eu estiver sob vigilância e alguém me entregar alguma coisa e eu subtraio, eu pego aquela coisa, me aproprio dela, sem violência, isso caracterizará o crime de furto. Então, bom destacar que eu tenho a posse ou a detenção da coisa alheia móvel sem qualquer tipo de vigilância. Terceiro requisito para a caracterização da apropriação indébita. Pessoal, destacamos aqui a boa-fé do agente quando recebeu a coisa alheia móvel. Então, olha só, boa-fé do agente ao tempo do recebimento. Boa-fé do agente ao tempo do recebimento. Ou seja, quando o agente recebeu a coisa móvel alheia, ele não tinha qualquer interesse em ficar com aquela coisa para si. Essa é a ideia. Não havia até aquele momento o chamado ânimos de assenhoramento. Beleza? E o último dos requisitos para a caracterização da apropriação indébita é justamente essa mudança de comportamento do possuidor ou detentor. Modificação, então, posterior do comportamento do agente. Olha só. Modificação do comportamento do agente. Como assim, modificação do comportamento do agente, professor? A ideia aqui, senhores, senhoras, a partir de um certo momento, a partir do momento em que o indivíduo já tem a posse do bem,
A partir do momento em que o indivíduo já tem a detenção do bem, ele passa, então, a tratar esse objeto alheio móvel como seu. Essa é a ideia da caracterização. Pessoal, isso é conhecido como dolo superveniente, ou seja, o dolo, a vontade de praticar o crime só veio no agente depois que ele já tinha a posse da coisa alheia móvel. Dolo superveniente, dolo posterior. Essa é uma ideia bacana da gente poder discutir. Bom, pessoal, existem dois tipos do agente criminoso exercer essa modificação do comportamento do agente. A primeira, também chamada de apropriação indébita propriamente dita, ou apropriação indébita própria, ela se destaca de que maneira? Pessoal, vamos lá. Ela se destaca da seguinte forma. É aquela onde o agente recebe a coisa de boa fé e depois que ele tem a coisa, detenção ou a posse dessa coisa, ele passa a tratá-la como seu. Essa é a ideia. Um exemplo prático e concreto que aconteceu, inclusive, aqui na nossa região, é o indivíduo que recebe um gado para cuidar dele, está lá cuidando do gado, efetivamente o caseiro lá, tira o leite, verifica as condições físicas desse gado. A partir de um certo momento, ele se endivida e não tem condições de pagar. Mas aí ele resolve fazer o quê? Tratar esse gado como se fosse seu. Começa a vender, começa a cuidar desse gado, falando que o gado é dele, e começa as vendas no mercado ali da região, tratando do gado como se fosse dele. Essa é também uma apropriação indébita propriamente dita. A segunda forma de apropriação indébita é a apropriação indébita por recusa de restituição. Como se dá a recusa de restituição? Você entregou a coisa de boa fé, você emprestou, por exemplo, o carro, entregou o carro para uma pessoa, e aí aquela pessoa, quando você vai pegar o carro, ela diz, olha, não vou devolver não, vou ficar com esse carro para mim. Lembrem de uma coisa, ela não pode alegar que está ficando com esse carro para saldar uma dívida de que você tem com ela. Porque se for isso, vai ficar caracterizado o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Então, a ideia aqui é de que você emprestou o carro e aquela pessoa chegou a hora de devolver, você pediu o carro e ela não devolveu. Um outro ponto que talvez pode pegar na hora da prova é lembrarmos de que, às vezes, eu esqueci de devolver o carro no dia combinado. Isso não caracteriza a apropriação indébita por negativa ou por recusa de restituição. Ok? Esse fato é atípico. Mas se você for pedir o carro e na hora que você for pedir o carro, a pessoa negar a sua restituição, nesse momento estará caracterizado o crime de apropriação indébita. Ok? Bom, essas são as duas formas. Bom, tratando dos requisitos, tranquilo aí, a gente não pode deixar passar em branco, não podemos esquecer desses requisitos. Vamos dar continuidade aqui à nossa estrutura do tipo penal, e eu quero tratar agora com vocês acerca dos sujeitos desse crime. Quem são os sujeitos? Sujeito ativo, aquele que pratica a conduta descrita no tipo penal, e o sujeito passivo, o titular do bem jurídico tutelado, o dono da coisa alheia móvel. Então, quando se trata dos sujeitos desse crime, nós temos o sujeito ativo e o sujeito passivo. Bom, de acordo com o descrito no próprio tipo penal, não há qualquer exigência desse tipo para que tenhamos uma qualidade especial do agente que vai cometer a infração penal. É bom destacar aqui, então, que qualquer pessoa pode praticar o crime.
Por isso, trata-se de um crime comum. Um crime comum porque qualquer pessoa pode praticá-lo. E quanto ao sujeito passivo? Quem é? É o dono da coisa alheia móvel. Também não precisa de qualidade especial, basta que ele seja dono de uma coisa alheia móvel que tenha sido apropriado por outra pessoa. Por essa razão, também temos um crime comum ali quanto ao sujeito passivo, chamado dessa forma de crime. Ah, professor, mas uma coisa prática. Na prova, coloca lá. O crime de apropriação indébita trata-se de um crime comum. Tá certo? Tá certo. Tá? A questão é só se o argumento se der a respeito do que é um crime bicomum. É bicomum tanto quanto ao sujeito passivo quanto ao sujeito ativo. Essa é a ideia do que se trata, o que é um crime bicomum. Bom, ainda depois de tratarmos dos sujeitos, o elemento subjetivo do tipo. Qual é o elemento subjetivo do tipo? Nós já sabemos que o elemento subjetivo do tipo é o dolo. Dolo é o elemento subjetivo do tipo. A ideia aqui é que o dolo em relação ao crime de apropriação indébita, ele é um dolo específico e mais ainda, específico e superveniente. Peraí, superveniente ou posterior, sinônimos. Por que, Miller, se trata dessa forma? Um dolo específico porque o tipo penal prevê o fim especial de agir. O ânimo de assenhoramento, a vontade de ficar com essa coisa para si ou para outrem, essa vontade de apropriar-se de algo. Esse é o dolo específico aqui. E superveniente por quê? Porque a vontade criminosa, o dolo de praticar o crime, só nasce na cabeça do indivíduo após ele ter a posse ou a detenção dessa coisa alheia móvel. Pessoal, não há a possibilidade de falarmos de apropriação indébita culposa. Não existe essa possibilidade. Por quê? Por falta de previsão legal. O dispositivo penal aqui não prevê a modalidade culposa para o crime de apropriação indébita. Então, por falta dessa previsão legal, não existe a chance de falarmos em apropriação indébita culposa. Tudo bem? Nós vamos tratar mais adiante ainda do crime de estelionato, mas é bom destacar aqui essa diferença que existe entre o crime de apropriação indébita e o crime de estelionato. Por que, professor, que é importante destacarmos essa diferença? Porque normalmente nas provas de concurso costumam relacionar os tipos penais. E eu quero destacar justamente o dolo, porque o dolo no crime de apropriação indébita posterior é superveniente, ele vem depois. Já o dolo no crime de estelionato, ele é antecedente. O dolo no crime de estelionato, ele é anterior. O indivíduo já tem a vontade de apropriar-se de alguma coisa, usando de uma fraude, de um engano, de um ardil, de um artifício para poder se apropriar de uma coisa. Outra questão, no crime de apropriação indébita, o objeto material sempre será uma coisa alheia móvel. Não há essa exigência no crime de estelionato. Eu posso, no crime de estelionato, me locupletar de uma coisa imóvel. Isso é perfeitamente possível. Já na apropriação indébita, isso não é possível. Tranquilos? Com isso, a gente faz duas diferencinhas bem marcantes nesses dois dispositivos que vão nos ajudar numa prova caso precisemos caracterizar um tipo penal diferenciando do outro. Miller,
quando que se dá a consumação desse crime? Vamos tratar aqui também. É interessante a gente falar que a consumação desse crime tem um reflexo muito grande na tentativa. Quando que se dá a consumação? Bom, a consumação desse crime se dá quando o indivíduo efetivamente toma posse da coisa alheia móvel e passa a tratá-la como sua. A ideia da apropriação indébita se dá nesse instante. O crime de apropriação indébita é um crime material. Destaquem isso aí. Consumação, crime material. Crime material. Se é crime material, o resultado precisa ser produzido. Qual é o resultado do crime quando se trata da apropriação indébita? É quando há uma depreciação no patrimônio. A propriedade do indivíduo vai ser lesionada, vai ser lesada. O patrimônio desse indivíduo sofrerá uma redução. Então, para caracterizar a consumação da apropriação indébita, pessoal, é preciso que haja a inversão da posse. Essa inversão da posse vai se dar quando o indivíduo passar a tratar a coisa alheia móvel como sua. E quais são algumas das características que identificam que eu estou tratando algo como meu? Quando eu exerço direitos de propriedade, alienando, dando incomodado. São alguns exemplos que vai caracterizar essa apropriação indébita. Mas também, pessoal, quero destacar que na apropriação indébita propriamente dita, que é aquela apropriação indébita onde eu recebo a coisa e passo a tratá-la como minha, o crime ele vai se consumar com algum ato, alguma prática de um ato de disposição. Essa é a ideia aqui. O crime, nessa primeira parte, na apropriação indébita propriamente dita, se dá quando eu, efetivamente, o agente criminoso, quero dizer, praticar algum ato de disposição dessa coisa alheia móvel. Um exemplo é vender o gado, que eu dei o exemplo anteriormente. É um exemplo de uma apropriação indébita propriamente dita. Já na apropriação indébita por negativa de restituição, a apropriação indébita ela vai se dar quando o indivíduo se recusar a devolver o objeto material. No exato momento em que esse indivíduo se recusar a devolver o objeto material, é que nós teremos aqui a consumação do crime de apropriação indébita. Mas aí a gente já trata de um outro assunto dentro da consumação. Eu posso falar em tentativa? Tentativa. Posso falar em tentativa de apropriação indébita? Pessoal, existe uma discussão em torno disso. Qual é a discussão em torno da apropriação indébita em relação à sua forma tentada? Basicamente, o artigo 168 do Código Penal traz duas formas de apropriação indébita. A apropriação indébita propriamente dita e a apropriação indébita por negativa de restituição. Na apropriação indébita propriamente dita, é perfeitamente possível falarmos em tentativa. Na apropriação indébita propriamente dita, posso fracionar o intercrimes e eu vejo que a execução acontece num momento distinto da consumação. Por essa razão, eu posso falar em tentativa. Posso iniciar a execução e interrompê-la antes que aconteça a consumação por força alheia à minha vontade. Já na apropriação indébita por negativa de restituição, não cabe tentativa. Não é possível falarmos em conatos ou no conatos quando se trata da apropriação indébita por negativa de devolução. Por que não, Miller? Porque ou eu devolvo a coisa ou eu não devolvo.
Por mais que eu fale, não, não vou devolver não, mas se a coisa for devolvida, sem problema algum, não vai caracterizar a tentativa. Então, atentem para esse ponto. Ah, Miller, mas vem cá. Se na prova for colocado para mim a situação da seguinte forma, uma pergunta direta. É possível falar em tentativa no crime de apropriação indébita? Verdadeiro. Verdadeiro. E se colocar o contrário? Não cabe tentativa na apropriação indébita e não especificar qual a forma, qual a maneira da apropriação indébita. Você vai colocar que é falso, porque existe uma possibilidade de tentativa na apropriação indébita do 168 que se dá na apropriação indébita propriamente dita. Ok, pessoal? Bom, dessa forma, nós concluímos o CAPT. E passamos agora a falar das suas formas derivadas, ou seja, a apropriação indébita prevista lá no seu parágrafo 1º. Que apropriação indébita é essa, Miller, prevista aí no parágrafo 1º? Que o legislador deu até uma escorregada aqui, porque poderia simplesmente falar de parágrafo único. A natureza jurídica desse parágrafo 1º, pessoal, vejam bem, a pena é aumentada de 1/3 quando o agente recebeu a coisa. Olha o que acontece aqui. Quando o legislador escolhe um processo para aumentar a pena em porcentagem ou em forma de fração, nós temos, na verdade, uma causa especial de aumento de pena ou uma majorante. Então, pessoal, não existe a ideia de apropriação indébita qualificada, porque qualificadora, ela fixa uma nova pena mínima, ela fixa uma nova pena máxima. Aqui nós temos uma causa especial de aumento de pena. Pode ser chamada de apropriação indébita agravada ou apropriação indébita circunstanciada. E ela se dá seguinte, necessário. Então, a pena será aumentada em 1/3 se a coisa for entregue em depósito. Em depósito. Opa, sujou aqui. Em depósito necessário. Miller, o que se dá a respeito do depósito necessário? Pessoal, o Código Civil, basicamente, ele traz 3 tipos de depósito necessário. Ele traz o depósito legal, ele traz também o depósito miserável e o depósito por equiparação. Sabe o que o concurso vai realmente cobrar da gente. Então, o máximo de informações possíveis serão dadas. No depósito 647 do Código Civil, ele descreve o que é esse depósito necessário. É aquele depósito legal. É aquele que o próprio juiz, a justiça, determina que alguém deve guardar o produto, deve guardar um objeto. Chama a atenção de vocês para um ponto. Se a pessoa que está guardando esse objeto tiver a posse ou a detenção desse objeto por depósito legal, por funcionário público e apropriar-se dessa coisa, não é apropriação indébita. Se for funcionário público e fizer isso em razão do cargo ou se valendo das facilidades de ser funcionário público, nós estaremos falando de peculato apropriação. Tá? Então, isso aqui é outra situação. Aqui, o que nós temos aqui? O depósito legal é aquele exercido por alguém por determinação judicial. O depósito miserável. Qual que é o depósito miserável? Também previsto no artigo 647, uma calamidade. É aquele depósito onde uma pessoa teve a sua casa destruída por um incêndio e ela entregou a outro em razão desse desastre. Esse é o depósito miserável.
E um outro depósito também trazido pelo Código Civil é o depósito por equiparação. Nesse depósito por equiparação, está previsto no artigo 649 do Código Civil, ele trata que é aquela situação em que, um exemplo desse depósito, são as bagagens, quando a gente vai viajar de avião, que você deixa as bagagens em depósito para a empresa que está transportando essas bagagens juntamente com o transporte de passageiros. Então, quando ficar caracterizado a apropriação indébita por estas pessoas, estará também a forma majorada. A segunda hipótese para a caracterização da causa especial de aumento de pena é quando quem a coisa, a tutor, cura, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial. Pessoal, aqui, tutor, aquele que é nomeado para o juiz para cuidar de menor. Curador, para cuidar de um maior doente mental ou tem alguma deficiência que necessite de cuidados. Síndico, chamo a atenção de vocês, não é síndico de prédio, não é o administrador do prédio. Lá, que entendam, administrador judicial. Síndico aqui se refere a administrador judicial, que está administrando o espólio de uma falência, de uma recuperação judicial. Inventariante é aquele que detém também os espólios de um inventário. Testamenteiro, aquele indivíduo também nomeado que está ali num testamento e recebe as coisas. E o depósito judicial, o depositário judicial, por fim, aquele nomeado também pelo Poder Judiciário. E a última situação que aumentará somente esse benefício ou da profissão. Miller, mas qual a diferença entre esses três termos? Emprego, ofício e profissão. Quando se fala de emprego, nós estamos talvez lidando com uma situação aqui, ao nosso entender, de uma relação hierárquica, há uma questão de subordinação, de dependência. Um exemplo clássico aqui em relação de emprego é um indivíduo que trabalhe num restaurante, por exemplo, e as cozinheiras. As cozinheiras são empregadas desse dono do restaurante. Em relação ao ofício, pessoal, requer habilidades manuais, requer mais um esforço físico. Exemplo, um mecânico, trata-se de um ofício. E, por último, a profissão já está relacionada a uma atividade mais intelectual. Exemplo, advogados, professores, são exemplos de situações. Então, a detenção do meu é aumentada por ser mais grave, por eu ter uma responsabilidade maior sobre esses objetos. Ok? Pessoal, com isso, nós concluímos a apropriação indébita prevista no artigo 168 do Código. Mas logo à frente, nós temos um outro dispositivo penal que trata da apropriação indébita, só que agora a apropriação indébita é o quê? Previdenciária. O que quer dizer essa apropriação indébita previdenciária? É um tipo penal omissivo, porque o núcleo do tipo fala deixar de repassar. Quando eu deixo, o núcleo do tipo deixar é porque eu não fiz algo que eu deveria fazer. E fala, deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou
Pessoal, é normalmente um empregador, é quando normalmente uma empresa ela deixa de passar a Previdência Social, ela recolheu, mas ela deixou de passar isso à Previdência Social e se apropriou desse valor que ela deveria repassar. Mas a ideia aqui do CAPT ela é bem simples da gente entender. A dificuldade maior talvez esteja quando falarmos da apropriação indébita previdenciária em suas formas equiparadas. Por que nas formas equiparadas? Olha o que diz aí o artigo 168A, no seu parágrafo 1º. Então, já estou aqui no 168, mas estou no 168A. E o que o 168A diz? Nas mesmas penas incorre quem deixar de, olha o primeiro, recolher no prazo legal contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social, que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público pessoal. Às vezes eu recebi algum benefício fora do meu pagamento normal que deveria ter sido recolhido. Um exemplo, estou lá trabalhando, mas recebi um benefício do Estado, um auxílio moradia, um auxílio emergencial, um auxílio, um Bolsa Família, poderá caracterizar se passado posteriormente o benefício, não for passado o que é devido para a Previdência Social. No inciso 2 diz, recolher contribuições prévias à Previdência Social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços. Pessoal, é muito comum que às vezes uma empresa embuta dentro dos seus pagamentos alguns serviços ou alguma cobrança de alguns benefícios trazidos para trazida para o empregado. Cobrança que é em razão desses benefícios, desses serviços que são fornecidos, também devem ser recolhidos o que é devido para o INSS. E muitas vezes o empregador embute isso no pagamento, recolhe, mas não repassa isso para a Previdência Social. E o 3, pagar benefício devido ao segurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social. Às vezes é a própria Previdência Social que erra nos cálculos. E às vezes ela deixa de passar um benefício, um valor que deveria ser pago ao empregado. E aí no outro mês ela constata isso e manda o dinheiro a mais. Mas esse dinheiro a mais vai para onde? Vai para a empresa, que deve repassar ao seu empregado. E ela se apropria desse valor. Então essas são as formas equiparadas da apropriação indébita previdenciária. Uma questão interessante. Temos na apropriação indébita e temos na apropriação indébita previdenciária e não temos na apropriação indébita propriamente dita ou por negativa de restituição, que é a extinção da punibilidade. Olha o que nós temos aqui no parágrafo 2º do artigo 168A. É extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à previdencial, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal. Ou seja, pessoal, olha o que eu tenho aqui. Se antes da ação fiscal o empregador reconhece que errou, reconhece que estava fraudando, e aí, diante dessa situação, esse empregador paga, restitui a Previdência
Previdência Social, os valores, é extinta a punibilidade. A ideia aqui, pessoal, é bem tranquila. Aí muitos perguntam, mas e se isso for feito depois de iniciada a ação penal? Pessoal, se isso for feito, olha só o momento, antes do recebimento da denúncia, nós temos também uma causa de extinção da punibilidade. Se isso for feito depois, nós temos uma causa especial de diminuição de pena, arrependimento posterior, tá bom? Entendam isso aí, tá? É legal a gente ver aí. Se antes do recebimento da denúncia ou da queixa, nós temos que uma extinção da punibilidade. Se depois de recebida a denúncia ou a queixa, nós temos uma causa especial de diminuição de pena, que é o arrependimento posterior. Por fim, o parágrafo 3º do artigo 168-A diz para a gente, é facultado ao juiz, isso aqui é perdão judicial, é facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a pena de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que, vamos lá, primeiro, tenha promovido, após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social, previdenciária, inclusive acessórios. Pessoal, olha só o que está dizendo o inciso 1. Tenha promovido após o início da ação fiscal, a ação fiscal já começou, mas antes de oferecida a denúncia, o pagamento das contribuições. Ele pagou. 2. O valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. No caso hoje, pessoal, R$10.000, ok? É esse valor mínimo exigido para a Previdência no caso da apropriação indébita previdenciária. Bom, o que mais importante poderia ser dito a respeito da apropriação indébita previdenciária foi dito. Agora nós temos no artigo 169, do Código Penal, a chamada apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza. Olha o que diz o artigo 169 do Código Penal. Pessoal, ele diz o seguinte, apropriar-se alguém de coisa vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força maior. Pessoal, erro é a falsa percepção da realidade. Eu me apropriei de algo que veio parar a mim por erro. Um exemplo tranquilo disso. Encomendei um relógio, mas aí o relógio foi entregue pelo correio na casa do vizinho. O vizinho que recebeu aquela coisa de boa fé por erro do carteiro, apropriou-se desse relógio. Nesse caso, nós temos a chamada apropriação de coisa havida por erro. Caso fortuito ou força da natureza. Caso fortuito, uma ação involuntária e inevitável, provocada pelo ser humano. E a força da natureza, ou chamada também, caso fortuito, força maior, a força maior são também ações involuntárias e inevitáveis provocadas por ação da natureza. Então, se alguma coisa vier ao meu poder por uma dessas razões e eu me apropriar dela, responderei pelo artigo 169 do Código Penal. O parágrafo único desse artigo 169, ele estabelece, nas mesmas penas incorre, primeira, a apropriação de tesouro. Pessoal, olha o que eu tenho aqui na apropriação de tesouro. No inciso 1 diz
Quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria no todo ou em parte da coisa a que tem direito o proprietário do prédio. Pessoal, eu estou num prédio alheio, uma propriedade alheia, e encontro um tesouro e me aproprio desse tesouro, eu respondo pelo tipo penal previsto no parágrafo único, inciso 1. É diferente da apropriação de coisa achada. O tal do achado não é roubado. Na apropriação de coisa achada, o que nós temos? Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Então, pessoal, a res desperdida, a coisa perdida, se eu encontrá-la em um local privado, um local particular, na casa de alguém, e eu me apropriar dela, eu pratico o crime de furto, como já foi dito anteriormente. Mas se eu encontro uma coisa perdida em um local privado, em um local público, me aproprie dessa coisa e não a restitua a alguém que eu saiba que é o seu legítimo possuidor ou o seu proprietário, ou não entrego à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias, respondo pelo crime do artigo 169, inciso 1, inciso 2 do seu parágrafo 1. Tranquilos, pessoal? Essa é a ideia do crime previsto no artigo 169 do Código Penal. Beleza? Bom, com isso, pessoal, nós concluímos as formas práticas da apropriação indébita e eu queria destacar para vocês que é importantíssimo revermos a classificação desse tipo penal. E eu quero fazer a classificação exclusiva lá do artigo 168 do Código Penal, que é a da apropriação indébita propriamente dita ou por negativa de restituição. Vamos fazer de forma bem pragmática. Olha só, primeira forma de classificação aqui. Trata-se de um crime comum. Quanto ao sujeito, crime comum, porque pode ser praticado por qualquer pessoa. Quanto ao número de sujeitos, quantas pessoas são precisas para praticar o crime de apropriação indébita? Apenas uma pessoa é preciso. Por isso, trata-se de um crime monossubjetivo. Cabe tentativa? É perfeitamente possível, mas só lembro, é possível a tentativa na apropriação indébita propriamente dita, porque na apropriação indébita por negativa de restituição não se fala em conatos. Mas como vamos tratar da sua forma geral, é possível falar em tentativa, então o crime é um crime plurissubsistente. Que mais? Trata-se de um crime material. O resultado é imprescindível. Precisa produzir o resultado para que o crime aconteça. Trata-se de crime instantâneo. Consuma-se no exato momento da conduta. Consuma-se no ato de uma só vez. Por isso, instantâneo. Trata-se também de um crime de forma livre. Por que um crime de forma livre? Porque pode ser executado, pode ser praticado de qualquer maneira. A negativa de restituição ou o ânimo de assenhoramento superveniente pode ser executado de qualquer maneira. Também trata-se de um crime doloso. Por que é um doloso? Eu chamo a atenção. Dolo superveniente e um dolo, que a gente já havia colocado aqui no quadro, um dolo específico, tem fim especial de agir, eu tenho um porquê, para que eu pratico esse crime, um ânimo de assenhoramento dessa coisa alheia móvel. Pessoal, trata-se de um crime que ofende apenas um bem jurídico, crime que é monoofensivo, único bem jurídico ofendido. Também é um crime simples, formado por apenas um tipo penal, apenas um núcleo do tipo. Se tem apenas um núcleo do tipo, também é classificado como um crime simples.
Dessa forma, pessoal, nós fizemos as principais classificações do crime de apropriação indébita. Em relação ao seu preceito secundário, que é em relação à sua pena, nós temos uma pena que é de reclusão de 1 a 4 anos. Chama a atenção de vocês. Por razão mínima é de 1 ano, pena mínima de 1 ano. Cabe suspensão condicional do processo. Pessoal, não vai caber suspensão condicional do processo na sua forma majorada, na sua forma agravada aqui do parágrafo 1º, porque aí a pena mínima ultrapassa 1 ano. Mas no CAPT é perfeitamente possível falar em suspensão condicional do processo, de acordo com a Lei 9.099, lá no seu artigo 89. Também, pessoal, falando da ação penal aqui, a ação penal no crime de apropriação indébita é uma ação penal pública incondicionada, por não fazer referência nem à queixa, nem à representação. Por isso que a ação penal aqui é uma ação penal pública incondicionada, ok? Bom, com isso, pessoal, nós concluímos a apropriação indébita nas suas principais formas, naquilo que nós entendemos que será mais cobrado dos senhores e das senhoras no concurso, e eu espero que todos tenham entendido, espero que tenham todos assimilado aquilo que foi dito aqui. Mas, uma vez, agradeço a presença de todos, é uma satisfação estar aqui na presença de vocês e obrigado, de verdade. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos, desejo maior sorte, um abraço bem grande para todos vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Michu.